Uma ótima terça para você que me acompanha aqui no programa A Voz da População no SBT. E olha, mais uma terça. Quanto tempo que a gente faz esse quadro nas terças-feiras, hein? Alô, doutor, que a gente fala de saúde. E doutor Piovesani está com a gente. Ele está no Skype hoje. Como é que tá, doutor Luiz Piovesani? Melhor agora sempre com a presença de vocês, falando com vocês mesmo à distância. Um beijo aí no coração de todos, pessoal de casa, pessoal do estúdio, Paulinho. E vamos lá falar de saúde, né, Paulo? Vamos lá. E olha, a gente ia falar, porque na semana passada a gente falou que ia falar mais sobre emagrecimento, que é uma área muito forte aí na atuação médica sua. Mas a produção eu acho que não ouviu a gente, Piovesani. Então não tem tanta coisa, a gente acabou não preparando, mas vamos ver se a gente prepara para a semana que vem algo sobre, de repente, falar sobre o assunto, né? Do que a pessoa pode se fazer, do que você pode mostrar, de repente, até umas imagens sobre, de repente, da pessoa tirando, quando ela sobe naquela balança, que aí você mostra o nível de gordura dela, como que funciona para a pessoa ter uma visão melhor de como que ela deve seguir num procedimento de emagrecimento, né? Eu acho que a gente pode auxiliar nesse sentido, ou mostrar mesmo como é que funciona. Sempre o mais importante do que o peso é importante, tá, pessoal? Mas mais importante do que o peso é a distribuição corporal, né? O quanto você tem de gordura, o quanto você tem de massa muscular, e para isso eu uso aqui no consultório muito a balança de bioimpedância. Mostrar... ele vai ficar bravo agora lá, vai mostrar o antes e depois do Paulinho Mansur. Olha a cara dele. Pode ser. Olha só, então vamos por as perguntas, mas vamos tentar bolar isso daí para a semana que vem, não vamos deixar isso morrer não, que eu quero mostrar um pouco sobre emagrecimento no nosso programa de saúde. O Wagner, da cidade de Bauru, ele pergunta o seguinte: meu esperma saiu com sangue, o que pode ser? Bom, um abraço a todos aí de Bauru, um prazer falar com vocês, tá? Tem algumas causas, né? O espermatozoide com sangue, às vezes o paciente teve algum trauma, né? Alguma lesão, ou mesmo uma inflamação do meato uretral, principalmente na uretra, machucou um pouquinho, aí pode realmente sair um conteúdo sanguíneo, isso pode acontecer. Às vezes lesões prostáticas, por isso é importante o paciente fazer o exame da próstata, até fundamental seria saber a idade do paciente, né, Paulo? Procurar o seu urologista, ser examinado direitinho, ter um diagnóstico para ter uma conduta correta. Então, essas são as principais causas aí que poderiam levar a um sangramento aí no espermatozoide, no conteúdo aí espermático. Olha, até porque quando a pessoa vê sangue, alguma coisa, ela já pensa em câncer, né? É sempre assim, quando a pessoa vê sangue... A pessoa, quando ela vê sangue, quando ela tem algum problema, ela faz o pior, ela dá um Google, né? Ela dá um Google, e no Google, se você escrever gripe, não vai aparecer ninguém espirrando, vai aparecer alguma pessoa dentro de um caixão, né? Vai aparecer o pior que existe no mundo, e a pessoa fica desesperada. Então tenha calma, não dê o Google, procure... Aliás, o Google é de extrema importância, agora não para procurar doença. Olha só, a Lúcia, da cidade de Franca, ela pergunta o seguinte: gostaria de saber se é normal uma mulher de 50 anos ter menstruação todo mês, junto com calor repentino. Isso pode acontecer, Paulo. Na verdade, a menopausa, né, que é onde a mulher ela passa da fase reprodutiva, né, para não reprodutiva, isso acontece em média dos 45 aos 55 anos de idade, né? Então tem essa variedade aí grande de tempo. Ela está com 50 anos de idade e junto ela pode entrar num período que a gente chama de climatério. O que seria o climatério? É o período que antecede a menopausa. Aí acontece realmente os calores, né, o aumento de peso, começa a se aumentar o risco de osteoporose. Então é importante sempre uma avaliação hormonal, até para confirmar isso que eu estou falando. Em alguns casos, se não tiver nenhuma contraindicação, já se coloca o hormônio, se o paciente precisar, né? Se comprovação laboratorial e se também nenhum risco para uso de tal substância. Então, isso pode acontecer realmente. Então, ela está numa fase que ainda ela pode estar menstruando na vida dela, que é dos 45 aos 55 anos de idade, né? Que é a passagem da menopausa. Menopausa, na verdade, é a mulher 1 ano sem período menstrual.
Olha só, o Marcos da cidade de Rio Claro, ele fala o seguinte: sinto dor em urinário, o que pode ser? A primeira hipótese diagnóstica de dor para urinar, nós chamamos de disúria, Paulo, né? Que é a dorzinha para fazer xixi. A primeira hipótese diagnóstica realmente é infecção urinária. Urina 1, urocultura, né? Se faz a coleta, se for num pronto-socorro, é a urina 1 e a bacteroscopia. Se constatada a infecção urinária, se entra com antibiótico, às vezes a quinolona, né? Às vezes até uma penicilina, dependendo do caso, se faz a contagem aí, né, do nível de leucócitos para saber a gravidade, né, a extensão da infecção urinária e se trata. Então, a primeira hipótese diagnóstica da disúria, da dor para urinar, realmente é a infecção do trato urinário. Olha só, o Alfredo de Ribeirão Preto, ele fala o seguinte: a minha esposa tirou as trompas. Ela pode engravidar? Paulo, é muito difícil que ela engravide. Primeiro, por que ela tirou as trompas? Qual que é a idade dela? O que aconteceu para ela tirar as trompas? Em tese, é muito difícil, praticamente impossível, né? A paciente teria que aí partir para uma fertilização in vitro, né? Agora é importante saber o motivo que tirou as trompas, né? Saber a idade da paciente. Agora, engravidar é muito difícil, praticamente impossível, tá? A Miriam de Piracicaba, ela fala o seguinte: tenho infecção de urina com frequência, pode ser diabetes? Paulo, eu vou comparar com um homem, tá? Então, a mulher, ela tem o canalzinho da urina, a uretra, muito curto. E o homem tem o canal da uretra maior. Então, a mulher, ela pode ter infecção urinária com maior frequência, né? Às vezes, ela tem infecção do trato urinário de repetição, né? A mulher tem relação, né? A mulher tem secreção vaginal, então isso pode realmente acontecer, né? Agora, a diabetes, realmente, quando temos uma diabetes de longo período, essa diabetes está descompensada, né? Realmente aumenta a incidência de infecção urinária. Então, deve ser feita uma glicemia em jejum, deve ser feito aí uma avaliação realmente de diabetes. Uma diabetes realmente descompensada poderia levar a isso, mas muitas das vezes a mulher tem infecção urinária e fica tomando o mesmo antibiótico, e às vezes ela é resistente a esse antibiótico, então o antibiótico não faz mais efeito, então ela fica tendo infecção do trato urinário de repetição. Aí você faz um examezinho chamado-se antibiograma, e você vê se tem sensibilidade, né, a algum tipo de antibiótico ou resistência a algum tipo de antibiótico, para colocar o antibiótico certo, fazer o tratamento de forma correta. Olha só, doutor, a gente passou por uma fase, eu e você aqui no programa, nesses últimos 3 anos, da Covid, né? Então, eu acho que nós aprendemos muito até porque a gente achava que era um vírus, ele acabou se tornando um outro, e é lógico que muitas pessoas, às vezes, têm estudos que mostravam que as pessoas deveriam ficar em casa, outros estudos falam que não era assim. Hoje tem diversos estudos pelo mundo, né? E agora colocaram a vacina a partir dos 6 meses aí no Brasil. Como que é pela sua experiência? Hoje a gente já tem uma grande experiência sobre esta doença. É lógico que as pessoas precisam se proteger, precisam se cuidar, mas a gente olha muito e já sabe que é uma doença que atinge sim as pessoas com mais comorbidade, isso daí já desde o começo a gente sabia, mas passando todo esse período a gente olha mesmo e vê que é isso, e atingindo as pessoas com mais idade, principalmente. Paulo, é um vírus e todo vírus é passível de mutações, né? Então as pessoas estão vacinadas, a maior parte delas, mais de 80% das pessoas aí do nosso estado receberam aí a segunda dose, então o vírus vai pegar quem? Quem não se vacinou, né? Então, em tese, nós temos aí uma nova cepa e as pessoas vacinadas têm sinais e sintomas um pouquinho mais brando, um pouquinho mais leve, né? Então, por isso que é importante a vacinação, né? Então, isso não é um motivo de alarme, de se desesperar, né? O Covid está voltando, vai fechar tudo. Não é o que eu penso no momento como médico, e sim de ficar um pouquinho mais esperto, né? Agora, a experiência, que inclusive nós dois, mesmo você não médico, né, líamos inclusive juntos matérias,
né? Conversava com bastante colega especialista na área, inclusive o Dr. Ricardo Aiden, um grande infectologista da cidade de Santos, nós conversamos, ele gravou no seu programa, né? Inclusive por Skype. Então você via no dia a dia as pessoas realmente preocupadas, perdendo a vida. Então hoje é um caso um pouquinho, né, que a gente fica um pouquinho mais tranquilo através da vacinação. Agora a preocupação que as pessoas têm, e muitas no consultório, é da máscara. Né? Eu acabo usando a máscara, inclusive minha máscara está aqui ao meu lado, porque eu tenho, né, um grande número de pessoas que passam em consulta comigo. Agora você que está em casa, né, vou frequentar um ambiente que tem muita gente, tem um pouquinho mais de idade, tem alguma doença, né, que seja aí, que me cause uma imunossupressão, também ficar um pouquinho mais esperto. Então é importante se vacinar, né, é importante se alimentar direito, ter uma atividade física para trabalhar bastante o sistema imunológico e acabar se protegendo. Tá certo. Olha, tem algumas coisas aqui que a gente vai falar no programa, vamos ver aqui, ó, proteína que pode curar câncer no pulmão é descoberta por cientistas da Escócia. Eles descobriram que os altos níveis da TLR2 podem ajudar a controlar alguns mecanismos de defesa do corpo quando ocorrem mutações nas células, que provocam câncer no pulmão. Paulo, o câncer, na verdade, ele é causado por mutação celular. Né? Então, se acredita, nós temos todo dia células com poder maligno, né, de gerar uma lesão. Todos os dias a gente tem contato com isso, só que nós temos célula de memória que identifica esse invasor e acaba expulsando ele. Né? Então, acredite-se que a cura do câncer estaria aí, né, identificar o porquê que essa célula de memória ela falha. Né? E o câncer é uma mutação celular, que chega uma hora que acaba desenvolvendo a lesão. E a medicina é isso, pesquisa diária. Né? Então acaba se mapeando aí a lesão, né? Se identifica aí o tipo celular, o tipo histológico, proteínas que acabam aí tendo uma interação um pouquinho maior com a lesão e a tendência que ano após ano, dia após dia, se descubra muito mais aí em relação ao tratamento dessa doença que, aliás, né, tira bastante vida, né, Paulo? E olha só, um dado interessante, a mortalidade de câncer no Brasil, a maior é câncer de pulmão em homens e é a segunda maior em mulheres. Interessante, né, esses dados aqui que são deixados aqui no programa. E em estágio avançado é de 6%, mas se for diagnosticado em estágios iniciais, o número aumenta para 50%. Bom, Dr. Luiz Piovesani, um prazer falar com você. Espero que você tenha um bom dia. Saudade de todos, beijo pessoal aí de casa, do estado de São Paulo inteiro, um prazer aí responder a pergunta de vocês, semana que vem pessoalmente, né, se Deus quiser, e uma semana cheia de saúde. Um abraço, doutor. Grande beijo no coração de todos, fiquem com Deus. Olha só, eu vou dar um recadinho para vocês, a gente já continua, é rapidinho. Agora o meu recado é para você que quer comemorar a Copa com aquele sorrisão. Eu tenho o lugar certo para você cuidar do seu sorriso, o Centro Odontológico do Povo, COP. Só na COP você encontra todos os tipos de tratamento personalizados. Olha, um detalhe bem importante, a alegria dessa família que você vai ver agora. Um sorriso que é só no COP. Olha só. Nossa, tá parecendo verdadeiro. Adorei. Gente, Deus abençoe. Adorei, olha, perfeito. Obrigada. Amei tudo, gente. Desde o começo, quando eu arranquei até hoje. Era tudo que eu queria. Ficou maravilhoso. Obrigada, gente. Gratidão. É bom demais sorrir assim, com alegria, confiança, então não perca mais tempo. Acesse agora mesmo o QR Code que aparece aí na sua tela e entre no site www.centroodontologicodopovo.com.br e encontre a unidade mais próxima de você. COP, aqui todo mundo pode! E olha, voltando aqui para o programa, a Prefeitura do Guarujá decidiu ampliar o horário de vacinação para o período noturno em algumas cidades de saúde da família. Toda quarta-feira, 4 unidades estarão abertas para vacinação até às 8 da noite. O objetivo é ampliar a abertura vacinal contra a Covid-19 no município.
Por que eu estou falando tudo isso? Tá? Por que eu estou falando tudo isso? Porque existem cidades que elas estão incentivando a vacinação. Guarujá, Campinas, Ribeirão. Em Campinas, o prefeito da cidade, só para vocês terem uma ideia, olha só o que ele fez. O prefeito de Campinas vai distribuir gratuitamente um par de ingressos do Circo do Chaves, que ainda, Chaves eu lembro do SBT, fala de Chaves, para as crianças menores de 5 anos que tomarem a vacina. Olha que legal. O foco é incentivar a imunização dos moradores que estão com dose em atraso. Eu acho isso sensacional, é uma boa iniciativa que o prefeito teve, que eu acho que pode seguir aí exemplos para outras cidades, né? O que a criança gosta? O que a criança gosta? A criança gosta de desenho, a criança gosta desse tipo de atração, então você acaba incentivando sim a criança a ser vacinada. Eu lembro quando a gente leva o meu filho no dentista, ele gosta de ir no dentista, mas ele gosta de ganhar um brinquedinho que a dentista dá para ele, né? Que a criança não gosta de tomar vacina. Se o pai e a mãe já não gostam de tomar, imagina só a criança. Ninguém gosta de tomar picadinha, né? Bom, brasileiros criam inseticida, olha só isso, que mata Aedes aegypti sem danos à saúde e ao meio ambiente. Esse é o mosquito transmissor da dengue, né, chikungunya e o zika, que, gente do céu, isso daí é terrível. Quem já pegou chikungunya? Fala pra mim. É horrível, né? Tem um familiar meu que pegou e viu o sofrimento que ele teve. Por quê? Porque dói toda a musculatura do corpo. Ainda mais as pessoas que pegam acima de 60 anos, acabam se prejudicando mais, né? Então a pessoa fica mesmo acamada, fica mesmo deitada, sofre, é horrível. Então a gente precisa tomar muito cuidado em preservar não só a nossa casa, mas por os outros que moram do lado, tá? Então esse inseticida é feito com fontes naturais, como o óleo de palma e coco. Ele interfere diretamente no ambiente em que as larvas vivem. É isso que vai fazer esse remédio. É isso? É um remédio para acabar com a Aedes aegypti, que eles descobriram. É isso? Deixa eu ver aqui de novo a matéria, porque eu entrei num assunto que eu acabei me perdendo aqui, ó. Brasileiros criam um inseticida que mata a Aedes aegypti. Tá, é um inseticida. E esse inseticida, ele é feito com fontes naturais, com óleo de coco e palma de coco, que interfere diretamente no ambiente das larvas que vivem. Olha só, né? Cientistas. A importância do cientista é muito importante mesmo para a gente, ó. E é lógico que eles colocam aqui, ó, locais com água parada e tudo isso sem oferecer riscos aos animais domésticos. Bem bolado, né? Claro que todo mundo hoje tem o seu cachorrinho. E também aos humanos. De acordo com o Ministério da Saúde, a dengue se tornou um problema de saúde pública no Brasil inteiro. De janeiro até a terceira semana de agosto, foram mais de 1.300.000 casos da doença, tá? Que quase triplicou no ano passado. Sasquatch. Eu vou dar um recadinho para vocês, a gente já volta, não saia daí. Pensou em construir ou reformar? Olha, eu indico a JR Porcelanatos. Você vai encontrar lá as maiores novidades da linha A e B com estoque à pronta entrega. E olha que estoque. Eu fui lá pessoalmente em Santa Gertrudes, que é a cidade principal aí do nosso estado de São Paulo, de porcelanato. E o proprietário, além dele estar no balcão fazendo um negócio lá, que ele não deixa você ir embora, porque ele faz negócio mesmo, que ele tem o melhor preço, ele tem um estoque que é o maior. Eu acho que é o maior do Brasil, não é possível o estoque que ele tem, né? O pagamento é exclusivamente no cartão de crédito, tem até 21 vezes se você quiser, sem juros, sem parcela mínima. O que é legal lá na JR Porcelanatos é que você encontra a partir de R$ 39,99 um metro quadrado.
de porcelanato. Dá para acreditar nisso? Não tem como sair de lá sem fazer negócio. Lá o proprietário, ele é assim mesmo. Você senta lá para fazer negócio, ele faz. E atende todo o estado de São Paulo. Tá? Então, se você estiver no litoral paulista, se você estiver em Campinas, qual cidade você for, eles entregam até você. JR Porcelanatos, aí tem todos os tamanhos de porcelanato. Tem de vidro, vidro polido, você tem aquele acetinado rústico, tem de tudo. Tá? Vende no atacado e no varejo, ou seja, eles vendem para as lojas, mais de 300 lojas no estado, que revendem o próprio porcelanato deles. Por isso que eles têm o menor preço. Então, se você estiver reformando a sua casa hoje, vá hoje lá, você vai encontrar a melhor oferta. Acesse agora o QR Code que está aí na sua tela, que você já vai direto para o WhatsApp, tá? Deixa a sua casa mais bonita, JR Porcelanato, Santa Gertrudes, em São Paulo. Vamos lá. E olha, voltando aqui para o programa A Voz da População, vamos voltar para a saúde, sair do tema político. Um único exame de sangue agora pode detectar que até 50 tipos diferentes de câncer, logo nos estádios iniciais, e também identificar onde vem o sinal dele no corpo. A notícia é boa, porque quando mais cedo, claro, que você descobre a doença e ela é detectada, maiores são as chances da cura. O acesso aos testes ajuda os profissionais médicos e confirma aí o diagnóstico que tem que se iniciar, lógico, o quanto antes. E o Brasil é pioneiro, né, em descobrimento de uma série de remédios, até porque nós temos aqui no Brasil cientistas que fazem descobertas para todo o mundo. E o medicamento Paxlovid, usado no tratamento contra a Covid-19, teve a venda liberada para farmácias e hospitais particulares do país. A decisão foi tomada pela diretoria colegiada da Anvisa. De acordo com um órgão federal, a venda em farmácias deve ser feita sobre prescrição médica. Olha que boa notícia, hein? Então, aí a Anvisa prevê ainda que o fabricante deve manter e priorizar o abastecimento para o programa do SUS. E olha, vamos falar de solidariedade um pouco? O final do ano está chegando e o Natal desperta aí aquele sentimento de solidariedade, né? Aquela época boa para a gente fazer o bem. E não faltam oportunidades para você fazer o bem. Não faltam, ainda mais final do ano, ainda mais no Brasil. E como o Meet Bazar, que acontece no Espaço da Fé, ele em Campinas, no dia 3 de dezembro, gente, 3 de dezembro. Parte do lucro será revertido ao Natal Solidário das Crianças da instituição Uniasec, tá? Que é a dos Artistas em Ação. Dá uma passadinha lá, você que quer fazer a solidariedade, você que quer fazer o bem para o próximo, fica aí uma dica para vocês. Tá? E vamos falar de alguma coisa solidária também em Ribeirão Preto. Quero falar alguma coisa solidária, hein, meu povo? Aí, vamos falar alguma coisa nessa semana, né? Alguma coisa que a gente possa ajudar Ribeirão Preto para esse final de ano, alguma entidade e também aí essa região de Bauru. Quero fazer alguma coisa para a gente falar aqui no nosso programa. Vamos rapidinho para o intervalo, só beber uma aguinha, rapidinho tomar um cafezinho, a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta no programa A Voz da População aqui no SBT. Bom, quero mandar um abraço aí a todos de Ribeirão Preto, toda a região em volta, Baixada Santista, Litoral Paulista, né, e Campinas região, Bauru, todas as cidades. Falar que o nosso programa está no YouTube também, você que acabou chegando no finalzinho do programa e quer ver, é só acessar o YouTube, Paulo Mansur, A Voz da População, que você vai ver. Tem também as redes sociais do programa A Voz da População, Facebook, Instagram. Tem a minha plataforma também, que se você quiser se comunicar comigo, que é Paulo Mansur Oficial, que está no TikTok, Facebook, Instagram, você pode estar falando comigo. Você que me assiste aí no SBT todos os dias, curta lá minha página, coloque o sininho
que você vai, sempre quando eu falar, fizer algum ao vivo, fizer alguma live, você vai estar sabendo mais sobre o meu dia a dia. Amanhã, quarta-feira, tem Rádio Polícia aqui no programa Voz da População. A gente vai falar sobre o crime organizado, né, que vem fazendo dentro do nosso estado de São Paulo e o combate da polícia em cima do crime, né, e que tem se destacado muito. A polícia tem feito um trabalho nesses últimos anos que eu estou à frente do programa A Voz da População, muito forte em relação às estradas do nosso estado de São Paulo. E tomara que continue assim, né? Esse combate com a bandidagem. É o que a gente espera. E amanhã a gente está de volta com esse tema aqui no programa. Eu sou Paulo Mansur. Fiquem com Deus.